vamos com entrevista aqui nos nossos estúdios. Hoje a temática é importante, né? Vamos falar a respeito da data alusiva ao Abril Verde, que é o mês de prevenção, segurança e saúde no trabalho. Recebemos aqui o técnico em segurança do trabalho, Luiz Fernando Soares, onde vamos falar sobre essa temática que é sempre importante, trabalhada muito nas indústrias, né? A segurança e saúde no trabalho é fundamental, é primordial, mas também a gente sabe que as empresas, os comércios também precisam ter um ambiente saudável de trabalho, sem acidentes, dentre outras coisas. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, e estendo aí a gratidão pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre esse contexto, essa informação que é, né, segurança no trabalho. Então, muito obrigado aí e vamos lá. Bom, vamos começar falando desse Abril Verde, para a gente entrar nesse assunto direto. Por que foi instituído essa temática de segurança no trabalho no mês de abril? Olha, quando a gente fala de ocorrências de acidente, se explora os motivos, né? Então, observado a estatística de ocorrências, a gente vem trazendo aí essa data importante, que é o dia 28, onde a gente para dentro da área comercial, da área industrial, para comentar com todos os empregados, né, todos os prestadores de serviço, a importância de se cuidar, a importância de fazer a parte deles, por conta das ocorrências, do acidente em si. O acidente, uma doença ocupacional, né? Então, esse mês é o mês onde o SESMIT ou o CSTR, enfim, são os profissionais da área de saúde, os profissionais da área de segurança, eles focam, né, uma campanha, essa campanha Abril Verde, que é a conscientização a todos, né, aqueles que estão no ambiente de trabalho. Trabalhando a prevenção acima de tudo, né? Isso, reforçando a questão aí das normas internas de segurança, de saúde, né, no trabalho, e também o uso dos equipamentos, né? Então os equipamentos eles vêm a serem entregues, que é para questão de controle, né, a um risco. Então é onde fortalece aí mais ainda o assunto, né? Cada área se necessita um EPI diferente. E o foco justamente é fazer com que esses trabalhadores eles usem os EPIs da maneira correta para evitar os acidentes, né? Isso, é muito grande, né, a dimensão das relações de atividades que a gente hoje tem. Então, cada atividade, a ciência, a segurança do trabalho, ela busca que seja feito o quê? Uma análise de risco. Em cima dessa análise de risco, que pode ser iniciada até mesmo pelo executante, aí vem um profissional da área de segurança do trabalho, que é para poder ter o seu olhar clínico, né, ali, do contexto mesmo, e inserir o melhor equipamento, selecionar o melhor recurso para a devida proteção, né? E a gente sabe que a figura do técnico em segurança do trabalho hoje é fundamental, né? E por lei, as indústrias elas precisam ter esse profissional, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, dependendo do tamanho da indústria, é necessário esse profissional justamente para trabalhar isso no dia a dia, né, desses colaboradores. Isso, é uma preocupação nossa que é da área de segurança do trabalho, quando a gente, lá no início, estudando, né, se aperfeiçoando aí, a gente falava, nossa, mas tem que ter um número de profissionais para poder ter a exigência de um técnico, né? Gente, hoje eu não preciso ter um número de 15, 20, 30 colaboradores, né? Eu posso ter uma assessoria, eu posso ter uma consultoria de um profissional da área de segurança do trabalho que vem de encontro a preservar o quê? A minha marca, eu que sou empresário, a defender, né, ali a questão de normas e leis que eu sou obrigado a cumprir e não deixar acontecer para depois poxa vida, eu podia ter feito, eu poderia ter evitado, né? Então a gente deixa isso aí também aqui, reforçando a você, ouvinte, que se você tem tua empresa, né, olha, busque esse investimento. Você tem um profissional da área de segurança do trabalho, ele vai trazer qualidade, ele vai trazer a segurança em si para as atividades que você e os seus empregados fazem, né? E o mais importante, o seu cliente vai ver isso.
né? Hoje, a gente está aí numa série de exigência muito grande, Verdade. né? Não é só mais qualidade, é sim todo um contexto, é valores, né? Quais são os valores que a tua empresa né, entrega? Então, segurança, qualidade na questão de meio ambiente, né? Então, é um laço, é muito grande. Então, você não deixe esquecer desta área, segurança do trabalho. E hoje a gente fala de indústria. Quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente pensa na indústria. Mas os comércios também, né? De repente tem uma loja onde a pessoa tem que subir em algum lugar para pegar, repor mercadorias, entre outras coisas. Também encaixa essa área nesse aspecto, né, da segurança dentro do trabalho, porque de repente esse profissional pode se acidentar dentro do comércio, né? E isso vai ser um desfalque para todo mundo. Para a empresa e para essa pessoa que vai ter que sair, vai ter que encostar, aí tem a família, tem uma série de situações aí. Também se encaixa no comércio. Sim, é como a gente diz, né? A norma regulamentadora que nós que é da área de segurança do trabalho temos que cumprir, ela não fala, olha, é somente a indústria, né, que tem que cumprir a lei. Não, ela flexibiliza um pouco para aquele que está começando, que a gente diz que é o porte MEI, né? Microempreendedor individual, mas ela é bem clara. Olha, se tem um risco, você tem que ter a responsabilidade, né, de controlar esse risco. Então, assim, é importante, principalmente você que tem um funcionário, cuidado com a informalidade. Hoje a gente tem o E-Social, uma plataforma aí online agora do governo que ele está acompanhando, né, a evolução, o crescimento de cada segmento e cada empresário. Então você tem que estar atento ali com o exame médico desse colaborador para saber se ele está apto ou não para executar uma atividade que a gente chama atividade específica, atividade querendo ou não, que dá um risco a maior, que é a altura, ambientes confinados. Além do exame médico, os equipamentos, os EPIs, né? EPIs, a análise de risco, a permissão do serviço para aquela atividade especial, né? Que é o trabalho em altura, ambientes confinados, ou até mesmo operação de máquinas, né? Máquinas que geram um perigo na operação, ok? Uma curiosidade que eu tenho em relação a supermercados. A gente tem dentro de supermercados vários ambientes ali onde o colaborador ele fica exposto, né? Câmara fria, por exemplo, todos os supermercados têm uma câmara fria que tem lá uma temperatura, tempo de exposição lá dentro. Lógico que ninguém vai ficar, mas tem toda uma série de condições, caixas pesadas que se carrega de um lado para o outro, né? A gente tem outros locais que trabalham com empilhadeiras, que vão e vêm. Essa área de segurança no trabalho também atua nesse ramo ou não necessariamente não? Sim, sim. É como eu disse, né? Nós temos que fazer um estudo antecipado de cada realidade, de cada cliente e de cada segmento. A partir daí, a gente vai orientar o empresário, olha, aqui você tem um risco, aqui você está vulnerável, e o seu colaborador também de adquirir uma doença, né? Nesse caso aí, você citou a câmera fria. A gente pode ter uma doença naquele que está exposto, tá? Sem contar, a gente pode ter outras situações, como até mesmo um acidente. Então vai muito longe, até na questão do atendimento a uma possível emergência ali. Pessoa entrar sozinho numa câmera fria, permanecer lá fechada, ela sozinha. Então, assim, existe hoje os cuidados dentro das normas de segurança do trabalho que antecedem, né, esta possível situação. Olha, uma vestimenta específica para a questão da temperatura, tanto para baixa quanto para alta, né? Aquele também que trabalha em um serviço a quente, ele também tem os seus EPIs. Uma padaria, EPIs. por exemplo. Isso, né? Próximo de fornos, né? O soldador, por exemplo, vamos levar uma dimensão maior. O soldador, ele tem os seus EPIs específicos. Aquele que trabalha também numa câmara fria, ele tem os seus equipamentos. Porque normalmente a figura do técnico de segurança do trabalho dentro dos supermercados, ela não é necessário, né? Pela lei, mas ela tem que ter, como você falou no início, tem que ter um profissional, uma empresa que vai fazer esse diagnóstico para o proprietário ali, para ele saber o que fazer e não sofrer esse tipo de desfalque, por exemplo, né, com um acidente acontecendo naquele ambiente. Isso. Como que acontece, gente? Tem uma quantidade, como já falado, o grau de risco da empresa para determinar o tipo do profissional dentro do SESMIT.
tá? Então, dependendo da quantidade de colaboradores, o supermercado ele já tem a necessidade de ter um técnico, né? De apresentar lá a responsabilidade de um profissional, né? Trabalhando em prol da segurança. Então, assim, quando esse número não é atingido, ele tem que, né, cumprir as suas responsabilidades. Exame médico, a entrega dos EPIs de acordo com o risco que tem. Então, ele pode ter uma consultoria, uma assessoria técnica para poder defender aí essa questão de responsabilidade na área do empresário. Porque o que a gente percebe, muitas vezes, frequentando, né? Todo mundo vai ao supermercado, é que muitas vezes não usam EPI. Por exemplo, o cara que está mexendo com bebida, é difícil você ver ele com aquele protetor. Uma garrafa, por exemplo, pode cair, pode explodir ali, né? E pode projetar para o rosto da pessoa. Olha e é só. difícil você ver o camarada com aquela máscara, né? Que cobre todo o rosto, fazendo essa reposição de bebidas. É um exemplo, né? Olha só que observação fantástica. Você trabalha naquela empresa que você viu essa situação? Não, mas Você é o quê? Cliente. É, Então o cliente você ele vê. observa, principalmente o cliente que visita, né, a área comercial, é um cliente às vezes que trabalha numa indústria que já enxerga a segurança do trabalho num nível, né, muito alto. Então ele consegue observar, olha, aquele cliente ali, né, não atende as questões de segurança do trabalho. Então onde que a gente fala? A entrega, ela tem os seus valores, né? Não é só preço, é sim segurança, é o comportamento do trabalhador, de estar ali convencendo ele que o EPI, o equipamento, é para benefício dele mesmo, né? Então a conscientização é essa, o profissional técnico, ele não só indica o equipamento, não só entrega, mas sim ele orienta, ele convence, né? Às vezes a gente tem que convencer o profissional, porque fazer uma atividade tendo que utilizar todos os equipamentos, a gente entende, quem está na prática, que não é muito fácil, não é agradável, mas é necessário, porque se caso o acidente venha a ocorrer, as lesões, né, as consequências ficarão para ele, né? Uma perca de uma vista, né, dos olhos. Imagina afetar os olhos. Verdade. Numa atividade como essa. Na movimentação da carga, como você comentou, uma empilhadeira. Imagina ele atropelar uma pessoa, Uma né, caixa, de repente, que caia em cima de alguém. é. Então, assim, tem o isolamento da área, tem a parte de sinalização. Então, o contexto ele é muito grande. Muito grande. E a atenção precisa ser redobrada. E não tem aquela desculpa, mas os EPIs estão aí, não usa porque não querem. Não é assim que funciona, né? Isso. E reforçando, como você já comentou, gente, tome cuidado com trabalhos em altura, né? Trabalhos em ambientes fechados. Confinados, que né? esse ambiente fechado, muitas vezes, ele pode ser um ambiente confinado, onde ele tem ali, né, a presença de algum contaminante, algum gás, né, que pode alterar a parte humana, né, pode trazer ali uma doença, como também a inconsciência do trabalhador. Né? Em nossa cidade mesmo, se a gente for pegar um estudo, do ano passado mesmo, nós tivemos 3 ocorrências graves, né? Não é nem na indústria, é no comércio. No comércio, limpeza de caixa d'água, ou parte de manutenção, limpeza em tanque, né, dentro de caminhão que transporta gasolina, diesel. Então isso é perigoso. Existe não a regra, mas existe, né, o quê? A conscientização e a segurança. Porque se você não fazer a segurança, a atmosfera ela tá em PVS. Ela vai te causar o perigo à vida. Ela vai te trazer um perigo e uma doença. Então, muito cuidado. Ainda falando de trabalho em altura, a gente de vez em quando tem notícias, né, de pessoas que caem do alto, trabalhando, pedreiros, carpinteiros, esse pessoal que executa esse tipo de serviço e que muitas vezes não usam o EPI. Olha, E veja aí, só. tragédias acontecem, né? O EPI ele é uma fonte de reduzir os danos quando um acidente vem a acontecer. Então, se a gente está falando de uma queda, pela legislação hoje, todo o empresário, todo aquele que é responsável por alguém na prestação de serviço, no horário de serviço com vínculo trabalhista, acima de 2 metros em altura, seja tanto acima como abaixo, que tenha o risco de queda, ele tem que fornecer a aptidão em saúde,
o treinamento, certo? Tem que fornecer ainda os equipamentos e a supervisão dessa atividade por um profissional que tem o quê? A proficiência, que já trabalhou em altura, já entende os possíveis riscos, né? Então, reforço, se você tem esse tipo de cenário dentro da tua empresa e não tem nenhum profissional fazendo ali as orientações e te dizendo quais são as suas responsabilidades, pode vir até a gente. Pode nos consultar, né? A gente vai estar compartilhando aqui com certeza essa entrevista, vai estar deixando os nossos contatos, porque daí a gente pode estar indo lá, fazendo uma assessoria e te orientando da melhor forma possível a seguir. E quando eu tô, por exemplo, na minha casa eu vou fazer uma reforma ou vou construir uma casa, e aí de repente, obviamente, uma casa mais de 2 metros de altura, tranquilamente alguém vai estar lá em cima fazendo alguma coisa. Qual que é a responsabilidade de quem eu contratei para fazer esse trabalho, seja uma empresa de engenharia, seja um arquiteto, seja um pedreiro que eu contratei para fazer essa reforma, essa construção, e a minha responsabilidade? Olha, às vezes a gente fala isso, as pessoas se assustam, né? Mas no ato que eu contratei um pedreiro, né? Ele não é uma construtora, ele não tem ali, né, um CNPJ, um responsável técnico por esta mão de obra em si. Quem está sendo o responsável direto aí sou eu que estou contratando. Se eu estou colocando ele para trabalhar no telhado, por exemplo, e acontece um acidente, uma queda, eu sou responsável. É eu que estou permitindo ele de trabalhar. Então, se você tem essa necessidade de contratar um profissional, seja um pintor, um eletricista, né? Olha, faça um contrato entre ambas partes, faça as suas exigências, né? E não só a exigência no papel, mas cobre ela na prática. Porque você é corresponsável. Você é corresponsável. E se você não tem um registro dele em carteira, ou ele não é um empregado que vem de uma responsabilidade de uma empresa, o vínculo trabalhista está na sua mão. Tá? Por isso que hoje esses profissionais hoje todos estão se formalizando, né? Sim. Hoje sim. são MEIs e assim por diante. É uma forma que o governo trouxe para trazer uma estabilidade para este prestador de serviço e também para quem contrata. Então, muito cuidado. Às vezes o barato, né, financeiro, ele pode trazer aí uma dor de cabeça muito grande, que é depois, né? Então o investimento aí ele tem que ser visto. Hoje aqui em Três Lagoas a gente tem muitas indústrias, né? Indústrias principalmente da área de celulose e outras indústrias que hoje estão estabelecidas em Três Lagoas e todas com as suas políticas de prevenção, né? E isso mudou muito do jeito que era em Três Lagoas, acredito que 20 anos atrás, e o que é hoje. E mesmo com essas indústrias, com todo esse suporte de prevenção, de técnicos em cada área, com assessoria para essa área voltada, para essa área de segurança, mesmo assim ainda a gente se depara com acidentes dentro dessas áreas, seja da área rural, como também na área industrial, né, Luiz? Isso é uma situação que eu repito, né? Quem faz a segurança no trabalho é o executante, né? E ele tem o direito dele de solicitar a melhoria para o seu gestor. Olha, tá faltando um equipamento. Se falta um equipamento, vamos atrás dele, vamos pegar compartilhado, né, de outra área, de outro centro de custo, mas não deixe a sua área, a sua atividade ficar sem um equipamento. O seu funcionário estar sem um EPI específico ou sem um estudo daquela atividade. A gente sabe que indústria é muito a questão de produtividade, mas todo líder, inclusive existe a função líder e supervisor, que é para assumir responsabilidade e ciente dos seus deveres, né, com a relação trabalhista. Então eu não dependo, existe aquela questão, né? Olha, o técnico de segurança está chegando, usa os EPIs. Cuidado, né? A gente redobra dizendo, o afetado vai ser quem? Você que está exposto ali. Então, às vezes, o acidente até acontece dentro de indústria, que já tem toda essa preocupação com segurança, pela falta, né, do indivíduo fazer o uso devido dos equipamentos, tá? Ou até mesmo esse indivíduo ele não ter compreendido os riscos. Então, a área de segurança, por isso que ela tem que ser feita o quê?
diariamente a supervisão, o acompanhamento, fazer as estatísticas de desvios, ou seja, estou pegando uma área que não está utilizando equipamentos. Olha, peraí, já é a segunda vez. Então eu tenho que intensificar ali uma política, uma campanha de segurança. Por quê? A falta, ela está me trazendo uma estatística que está numa probabilidade. E uma hora o acidente pode vir a acontecer. Não é fácil, não é simples. As pessoas precisam colocar na cabeça que não é brincadeira. Se tem EPIs para ser utilizados, se ele assiste palestras, aulas voltadas para essa área, ele sabe que o risco de um acidente acontecer pode, a qualquer momento, né, ocorrer. Se ele não tiver protegido da maneira correta, aí ele pode ter um atraso, né, às vezes, de repente até virar óbito, né, por conta desse acidente. Tem que tomar muito cuidado mesmo. E uma coisa que eu quero deixar aqui, né, bastante séria, é que depois que o acidente acontece, tá? Você que foi a vítima, não é só você que sofre, é a sua família, é seus entes queridos. E hoje uma questão também que a gente pontua, a pessoa que sofre um acidente, ela perde às vezes oportunidades para o futuro dela. Ela pode perder um membro, seja uma mão, né? Ela pode ficar deficiente aí com uma audição. Então isso é muito sério. Antigamente não existia equipamentos no nível que nós temos hoje. E hoje já existe. É melhor a gente utilizar dentro do nosso ambiente de trabalho um EPI que é para reduzir, né, a agressão no nosso organismo, do que depois a gente ter que utilizar, né, uma prótese, enfim. Então fica aí essa mensagem para você. E EPI para tudo hoje existe, né? Audição, visão, parte respiratória, membros, para tudo. Para tudo. Para tudo. Então não tem desculpa. Cada área tem o seu EPI adequado, específico, e normalmente as indústrias elas fornecem, né, gratuitamente. E uma coisa que a gente fala também, não é só fornecer o EPI. Eu tenho que fazer a periodicidade, o acompanhamento desse equipamento para ver se ele não se danificou e se eu preciso fornecer outro, trocar esse equipamento, tá? Então isso também é uma dica aí para você, empresário e funcionário. Luiz, quem fiscaliza tudo isso que a gente está falando, da prevenção, se está fazendo certo, se está usando EPI e tal, o lado da indústria, mas qual que é o órgão fiscalizador disso tudo para ver se está sendo cumprido? Olha, nós temos, né, as normas que vêm do Ministério do Trabalho e Previdência, tá? E dentro do órgão, a gente tem os inspetores de segurança do trabalho, os inspetores da área de previdência. Então, quando a gente tem estatística, quando a gente tem uma CAT, por exemplo, aberta, né, é o momento que os auditores fiscais, eles se chamam a atenção pelo tipo da ocorrência que foi informada. E ali ele já consegue detectar a necessidade da presença dele ou não. Mas hoje, com o sistema e-social, isso está sendo muito mais rápido, né? Foi comunicado um acidente, ele já está solicitando ali o quê? O motivo do acidente. Por que o acidente ocorreu? E nós, da área de segurança da empresa ou assessoria, temos que fazer toda uma análise e levar a situação raiz, a causa raiz da ocorrência. Se foi falta de treinamento, se foi falta de análise de risco, se foi falta, né, de um profissional experiente fazendo ali aquela modalidade de atividade, ou no qual ele não estava permitido. Isso é uma outra coisa também que causa acidente. A pessoa achar que ela sabe, ela vai fazer, né? Isso envolve muita parte elétrica. Muitos profissionais que não tem uma qualificação voltada para eletricista, e ele vai mexer com a parte de instalação ou manutenção elétrica. Então a gente fala, olha, cuidado, né? Isso é um tipo de atividade que às vezes ele não vai te dar uma segunda chance. E aí, se for detectado, aí vem a autuação, né? Aí vem primeiro faz, né, a visita, né? Visto que tem não conformidade, se indica ali as melhorias dentro de um prazo, né? E esse prazo ele é de acordo com o laço de periculosidade para acidentes, e aí a empresa ela tem que se adequar. Visto que ela não se adequou, né, aí as sanções podem estar sendo aplicadas àquele empresário. Muito bem, agora são 7h45, trânsito também entra nessa parte, Luiz? Sim, o trânsito, tanto para que você chegue ao ambiente de trabalho como você retorne, né, a gente tem que ter atenção. E muito
além aqui em Três Lagoas, né, a gente olha os momentos de pico, os horários de trabalho da área comercial, a gente vê muitas vezes o SAMU trabalhando, o bombeiro trabalhando, e isso é o quê? É um desvio que o condutor, né, cometeu no momento dele ali, naquela atividade dele, que é conduzir o seu veículo. Tá? Em relação a respeitar normas, o que é normas? Um semáforo fechado, respeite, né? A faixa de pedestre, respeite, tá? A questão do porte de um veículo, às vezes, é importante você que é o menor, por mais que você tenha prioridade, mas você tem que respeitar. Às vezes você pegou aquele veículo à frente, o condutor ele não te viu. Então, melhor você fazer aquilo que a gente chama de redução em velocidade, parar o seu veículo, ligar o seu alerta, do que você estar exposto à probabilidade de um acidente. A gente precisa estar ligado sempre, né? Independente de qualquer coisa. Luiz, mais alguma informação que você queira deixar pra gente? Deixe seus contatos, suas redes sociais, enfim, fique à vontade. Muito bem, eu represento a empresa LF Soares, Treinamentos e Serviços, né? Voltado aí para a área de segurança, a área de emergência do trabalho. E nossa entrega é assessoria, nossa entrega é treinamentos e também hoje a comercialização de EPIs, equipamentos específicos, como voltado para ambientes confinados, altura, tá? Então você que tem a necessidade pode estar vindo em contato com a gente. Fácil pela rede social ou pelo número, né? 67 99240 9852. Tá? 67 99240 9852. Falar com a gente, vamos estar te atendendo, indo até você, tá? E prestando todo o apoio necessário. Obrigado, Luiz, pela presença. Eu que agradeço.